Juntos ou Together é um novo filme de horror corporal que, além do horror corporal, traz aí um draminha, traz aí umas pitadinhas de comédia. E da mesma forma que a gente tem comédia romântica, esse filme aqui é um terror romântico, porque o romance, o casal protagonista é a base do filme, que também vai pro absurdo, que também vai pro lúdico aí. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre Juntos ou Together, filme que vai estrear nos cinemas aqui no Brasil, que já saiu lá fora. Um filme que muita gente gostou, deu uma dividida no pessoal aí também, digamos assim, porque ele é daqueles filmes maluquinhos. É um filme que ele abraça o horror corporal, ele une um monte de elementos, de subgêneros, digamos assim, bota no liquidificador, bate e temos esse filme aqui. Na história, seguimos o Tim e a Millie. Eles são um casal jovem, a Millie é uma professora que está mudando pro interiorzão, pro campo, ela vai trabalhar numa escola. O Tim, ele é um cara ali com 30 e poucos que quer ser músico, ou melhor dizendo, ele já é músico, mas ele quer, óbvio, né, alcançar o sucesso, a fama, com as músicas dele e tal. E ele é um cara que tá meio bagunçado. Da mesma forma que a Millie tá tranquila na vida dela, mais pacata, ele tá desorientado. E isso tá afetando o relacionamento dos dois. Eles mudam pro campo. E digamos assim que depois dessa mudança, o Tim, ele fica mais bagunçado ainda da cabeça, principalmente quando juntos eles descobrem no meio de um mato ali, numa trilha próxima à casa deles, que tem algo muito estranho naquela região aqui, naquele lugar, né? Que, digamos assim, vai deixar eles ainda mais unidos, mas talvez de uma maneira perturbadora. O filme, na primeira cena do filme, a gente já tem esse conceito do juntos, do together, do título, né? E aí a gente tem, por exemplo, elementos como o desaparecimento de um casal que não é o protagonista, né? O casal protagonista, mas de um outro casal lá naquelas matas. Tem também cachorros que aparecem naquele início, que acontece algo com eles, você fala, rapaz, isso aí é estranho, hein? Com isso, o filme, escrito e dirigido pelo Michael Shanks, vai brincando com essa coisa de união, de relacionamento, de almas gêmeas, de ligação e o horror corporal. Inclusive, esse filme é o primeiro longa dirigido pelo Michael Shanks. Gostei da direção dele, acho que ele se desafia ali em alguns momentos, usando não só os seus personagens, mas também o ambiente que ele está mostrando. Por exemplo, ele vai construir uma cena de terror usando a cama que os personagens estão e brincando com a perspectiva dessa cama. Ou uma outra cena numa caverna em que o ângulo que ele vai escolher, né, as transições que ele faz ali de uma cena para outra, né? Então ele vai usar esse ambiente a favor do horror corporal, eu diria também do horror ambiental, trazendo o ambiente para isso. Então, existe esse dinamismo e isso, em alguns momentos específicos no filme, agrega não só visualmente para o filme, mas tematicamente também, né, com que o filme está trabalhando em essência. Well, now. Sorry, still half asleep. Eu acho importante esse filme, ele dar piscadelas para vários gêneros e subgêneros, como eu disse. É drama, é comedinha, é romance, coisa e tal. Porque com isso, ele não se leva tão a sério, ele traz assuntos sérios, né? Ele traz ali o lance do relacionamento, dos problemas do relacionamento, do psicológico do personagem, como aquilo tá afetando a relação, né? Será que eles são tão inseparáveis assim, né? E o filme ele vai
dissecando isso, ao mesmo tempo que ele vai trazendo os problemas do passado do Tim, né? Os fantasmas do passado do cara. Então, nesse tom do Tim, ou nesse tom do filme, a gente tem espaço pro filme fazer uma baguncinha, pro filme ele ser absurdo, sabe? O filme ele é cauteloso com isso no primeiro momento. Eu diria do início, meio, ele dá piscadelas, ele constrói momentos, você fala, opa, que isso? É estranho e tal, mas ele se segura porque ele quer construir uma catarse no terceiro ato, no ato final. E eu acho que às vezes sim, o filme, ele se segura demais. Quando ele de fato abraça aquele absurdo, quando ele traz essa criatividade e para um pouco de pisar em ovos ali, ele consegue brilhar um pouco mais. Até porque, pro filme ele conseguir se segurar tematicamente e entregar momentos pro auge do filme, digamos assim, lá no final, ele tem que ficar remoendo os dramas, o romance dos personagens, o conflito entre Tim e Millie, feitos pelo Dave Franco e pela Alison Brie, que tem uma baita química porque eles são um casal na vida real. Você sente essa química, você sente essa naturalidade nas brigas, nos momentos de romance, nas paranoias ali do personagem. Você fica com raiva do personagem, meu filho acorda, mas não é como se isso não existisse em relacionamentos da vida real. A grande questão, dado esses conflitos, é que eu acho que às vezes o filme remoe demais esses conflitos, esse drama, até um momento que eu acho que o filme começa a se desgastar nisso, sabe? Entrando ali no ato final, você fala, beleza, eu já vi isso algumas vezes, o filme ele parece que se repete um pouquinho, mas quando, pra mim, ele começa a se tornar um pouco maçante nesse quesito e nessas temáticas, aí sim ele fala, não, agora a gente vai enfiar o pé na jaca e vai começar o terror, ou o absurdo, ou o lúdico de uma vez por todas. Eu vou te falar, o filme traz elementos intrigantes, divertidos, não que sejam novos, tá? Mas elementos que funcionam pro contexto do filme. Ao mesmo tempo que eu acho que o filme ele tem uma certa preocupação também em dar uma mastigada em alguns elementos que não necessariamente você precisa ser expositivo para entregar a sua trama. Você poderia estar gastando esse tempo com outras coisas, mas enfim, são escolhas. Mas é quando o diretor Michael Shanks e a narrativa brinca com aquilo, constrói momentos que você fala, inclusive, tiveram uns 2 momentos nesse filme que eu vi um pouco de cinema asiático, sabe? Tem uma cena num vidro que daqui a pouco eu vou comentar, que a construção dessa cena, da atmosfera, da figura ali que proporciona silhueta e coisa e tal, me lembra elementos do terror asiático. E é justamente nesses momentos que o filme ele se diverte com o terror e ele entrega um bom filme. E em um período que tivemos aí a Substância, que pra mim é um baita horror corporal, Juntos ele não faz feio não, tá? Juntos é um bom filme de terror, um filme que mostra pra gente que mesmo com temas que a gente já viu outras vezes, subgêneros que já foram trabalhados diversas vezes nos filmes de terror, ainda há espaço, ainda há possibilidades, tá? Gostei do filme, me diverti, eu dou uma nota 7.5 para Juntos. Um filme de terror que consegue ser bonitinho, fofinho, engraçadinho, mais estranho, bizarro e nojento também, tá? Quase esquecendo, mas tem uns momentinhos aqui que o filme ele faz questão da nojeirinha daquele jeito. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Tim e Millie se mudam lá para o interior, né? Millie começa como professora na escola e tal, Tim tá daquele jeito meio perturbado, ele fala, não, quer saber? Vamos fazer uma trilhazinha na florestinha aqui do lado e tal, assim, eles vão, mata dentro, lembrando, hein? Sumiu um casal, desapareceu um casal um tempo atrás, né? E eles, no meio do mato, veem sinos,
Não sei se isso é um bom sinal, né? Nada contra sinos, mas vão ver uns símbolos nesses sinos e vão chegando até um ponto onde o Tim, ele simplesmente cai no buraco, desaba. A Millie tenta salvar ele, ela cai junto e os dois ficam presos nessa espécie de caverna. E tá anoitecendo, tá chovendo, eles acabam tendo que passar a noite ali. Tem umas coisas legais, sutis ali, mas, por exemplo, quando o Tim ele conta a história, né, do rato podre que tava no quarto dele quando ele era adolescente, e o pai dele sempre chegava a falar que cheiro podre é esse aqui, e nunca achava que cheiro era esse, mesmo o Tim sempre limpando o quarto dele, e era um rato que tava ali em cima da lâmpada, né, da casa dele quando ele morava com os pais, e toda vez que ele ligava a luz fritava o rato e ele tava respirando aquele ar podre. Né, e futuramente o pai dele morreu na cama com a mãe, passou horas lá apodrecendo e a mãe dele cheirando o mesmo cheiro podre. E lembrando, na nova casa que eles se mudaram, o Tim e a Millie, tinha um rato em cima lá da lampadinha. Os tempos passaram, mas algumas coisas não mudaram. Essa história é importante ali pra gente entender um pouco da perturbação, do porquê que o Tim é daquele jeito, né? E nessa hora da caverna, a gente tem um lance ali interessante. O Tim, ele tem uns pesadelos, ou será alucinações, ou será realidade de algo sobrenatural já acontecendo, porque ele respira e a caverna vai respirando junto com ele, como se ele tivesse se fundindo à caverna, ou pior ainda, ou melhor, depende do ponto de vista, não sei, né? Ele tava com a perna encostada na Millie e eles começaram a se grudar, eles se desgrudam, mas machucam a pele ali. Amanhece, eles conseguem sair de lá, o Tim continua perturbado, a Millie vai tocar a vida, vai trabalhar e tal, só que a gente vê que a conexão que eles tanto buscam, né, como casal, e a Millie fica insistindo para aquilo dar certo, aquela relação, essa conexão ela tá existindo, mas de um jeito bizarro, porque Millie tem um momento ali, uma cena meio angustiante que ela tá virando, né, com o carro, já foi embora, já tá indo pro trabalho, né? E o Tim, ele tá ali no banheiro, indo de um lado pro outro, ela virou, ele vira, e ele vai bater na cabeça no vidro, vai bater na cabeça na parede. Tim, entendendo que não tá bem, né, ele liga pra Claro e tal, brincadeira, ele vai pro médico, né, e o médico fala, ó, toma esse ansiolítico, relaxante muscular, que não sei o que vai dar uma ajudada, mas não ajuda muito, né. As situações bizarras seguem, né, por exemplo, tem uma noite que o Tim começa a engolir o cabelo da Millie, assim, mas ele engole não é pouco não, é muito. Tem o professor, que é vizinho deles, que ao mesmo tempo que ele é aquele personagem que é simpático e tal, você fala, qual que é a desse cara, né? E eles falam, pô, a gente caiu lá no buraco, tinha uns sinos, e esse cara vai contar que tinha uma capela ali, que essa capela desabou e coisa e tal. Então existia alguma coisa naquele lugar que o cara não adentrou, ele foi meio vago ali. Mesmo o Tim estando assim podre, né, ele estando ali mal, ele fala, não, vou viajar para fazer um show e tal. Claro, ele não consegue viajar, ele fica ali parecendo um zumbi, vai até a escola da Millie, procura ela arrasta ele pro banheiro e fala, o que você tá fazendo aqui? E nisso ele diz que precisa interagir com ela, né? Ir para as vias ali, detalhe que o casal já tava há meses, né, sem ter ali um momento mais íntimo. E lá no banheiro, né, lembrando, então na escola, no vestiário ali, eles fazem, aí você pensa, né, aquela quebra, ai, finalmente, eles estão juntos, mesmo o cara estando todo lascado. Porém, quando ele vai tirar o negócio, a conexão, o cabo, o fio, se é que você me entende, eles estão grudados, né? Só que ela força ali, o cara dá um grito, sente uma dor absurda, porém tem alguém lá do lado de fora no banheiro, provavelmente uma criança, um menino, que chama o professor para resolver a situação. É uma cena bem desconfortável, que a Millie tem que sair. O Tim, ele tem que se esconder ali na cabine, ele sobe no vaso para não ser visto, mas o professor acaba vendo o pé dele ali e dando uma olhada, e a Millie fica envergonhada.
Bem, obviamente eles tretam, a Millie se sente mal, ela fala pro Tim, inclusive, estou vivendo com algo que parece estar morto. Da mesma forma que lá na infância ele vivia respirando os ratos, a mãe dele respirou o cadáver lá do pai dele e ela também estava revivendo aquilo. Millie, desesperada, vai até a casa do vizinho, do professor, troca uma ideia com ele já foi casado. Ele foi casado com um cara, né? Esse cara ou morreu, ou foi embora, o que aconteceu? E aí o professor fala de Platão e fala de Zeus, que as pessoas nasceram juntas e foram separadas, mas que todo mundo tem sua alma gêmea. Tem uma cena naquela noite que eu acho bem legal e que me lembrou muito o cinema japonês, como constrói o terror, que o Tim tá lá no escritório dele pesquisando o casal que sumiu. E aí, no vidro, no escritório ali, tá vindo uma cabeça, você sabe que é da Millie, mas provavelmente ela tá pra lá de Bagdá. E aí a gente só acompanha a silhueta, ela passa a bater a cabeça ali no vidro, sangrando e tal, aquela coisa meio que parece um fantasma, uma assombração, até ele abrir a porta ali e ela acordar e achar que tava tendo, sei lá, uma convulsão. E é isso, né? Aqui é uma sucessão de brigas. Já brigavam muito desde o início do filme, mas estão brigando cada vez mais e remoendo aqueles problemas. Mais na madrugada ainda, eles vão sendo puxados com magnetismo um com o outro. E nessa cena do corredor, eles fazem um esquema meio contorcionista ali. A Millie vai surgindo, parecendo um negócio meio da Regan de Exorcista, descendo lá, virada na escada, ela no corredor. E aí, a forma como eles encontram pra parar o lance da junção, porque os corpos deles estão querendo se unir a todo custo, é pele com pele, etc. O Tim passa a tomar uns relaxantes musculares, ansiolíticos ali, para ver se o corpo deles relaxam e se eles se salvam e param aquele processo. Mas até quando? E a quantidade de remédio que esses dois tomam ali, foi muita sorte eles não terem uma overdose, tá? Mas eles acabam se grudando, a Millie pega uma serrinha elétrica lá pra rasgar a pele dos dois, ficam os dois feridos, lascados e com medo, né, porque aquela junção ela não vai parar. Millie vai lá na casa do vizinho do professor pedir ajuda. Chegando lá, a casa parece estar vazia, a televisão tá ligada, tá passando o casamento do cara no passado, numa VHSzinha ali. E ela vê que quando o cara era jovem, tava lá com o parceiro dele, casando na igreja que tava na floresta, que tinha os sinos e tal. E, resumindo, os dois se casaram, era uma espécie de seita da junção dos corpos e parará. E eles se tornaram um, ou seja, aquele professor, o vizinho, gente boa e esquisita ao mesmo tempo, eram os dois já unidos. E nesse meio tempo, o Tim voltou lá na caverna, deu de cara com um casal desaparecido fundido, mas eles não estavam bonitinhos não, tá? Eles estavam lá, Demi Moore, no final de A Substância, todo lá, tipo um monstrengo mesmo, pedindo ajuda. E ele sai correndo de lá, assustado. Millie também tá assustada com o cara que revela ali, né, o lance da igreja, que ela tem que se unir ao Tim e tal, mas ele corta o braço dela, fere ela sai correndo, encontra com o Tim no meio do caminho. Ele se declara pra ela, precisou tudo isso, precisou eles quase morrerem pra ele finalmente se declarar, abrir o coração e tal. É complicado, né, amigo Tim? Depois, se ela for pra Clara, você já sabe. E ela fala, ó, tô morrendo, tá sangrando ali e tal. E ele precisa se fundir a ela pra não deixar ela morrer. E assim ele faz, eles colam ali os braços. E sem ter uma outra alternativa, Tim bota o disco favorito da Millie, né, que é a Spice Girls, que é uma música ali que fala somos dois em um negócio desse tipo, né? E aí eles passam a dançar, a se grudarem, e os dois numa massa de carne, de pele ali, se juntando, é olho com olho, é coisa com coisa, né? Negócio com negócio, até se tornarem um. O filme corta pro domingo, dia que os pais da Millie iam visitar eles. Mostra eles chegando na casa e tal, tocando a campainha. Tem um sininho da seita do lugar lá na porta de Tim e Millie.
E quando abrem a porta, é a fusão dos dois, claramente uma piscadela Dragon Ball Z, a fusão lá, o Godita lá do Tim e da Millie, numa cara bem estranha, num vale da estranheza danado, porque eles misturaram ali, ainda bem que eles mostraram bem rapidinho mesmo, o Dave Franco e a Alison Brie, né, e aí ele recebe os pais ali, porque agora os dois são um, né, finalmente, olha só, eles se tornaram um. Fim de juntos. Sim, é uma loucuragem, é um negócio surreal, mas é isso, né? O horror corporal unindo pessoas aí desde muito tempo e agora de uma maneira literal e romântica e engraçadinha, enfim. Eu gostei do filme, me diverti, e você? Você já assistiu Juntos? Você tá com expectativa? Tá aqui pegando um monte de spoiler, mas tá com expectativa pro filme? Lembrando, hein? Tá entrando aí nos cinemas agora, aqui no Brasil. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E se você puder e quiser, seja membro do canal para participar de lives exclusivas, receber acesso antecipado a vídeos, ter vídeos exclusivos também, entre outros benefícios aqui no link. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.